linguagem. Seguinte, desde a gestação, eu tenho um curso que eu ensino as mães a estimularem seus bebês desde o ventre. Ali a gente tem diversos estímulos para a inteligência emocional do bebê, para a parte emocional da mãe, para todas as formas de estímulos para a cognição do bebê desde a barriga, para o desenvolvimento físico, enfim, tá? Então, na gestação, a gente trabalha algumas atividades específicas, né, de linguagem, que a gente usa determinados trechos musicais, ritmos, notas musicais, determinados instrumentos, enfim, tem diversas atividades. As mamães que participaram desse curso vão saber como dar continuidade a essas atividades depois que o bebê nasce, né, que são atividades mais específicas, e as mamães que não tiveram oportunidade, que querem começar depois, a gente vai ver isso nos cursos mais específicos de estimulação de bebês após o nascimento. Então, nesse curso que é específico de sinais, eu vou passar algumas dicas de brincadeiras de estímulos de linguagem para os bebês, tá? Atividades bem simples, bem fáceis, mas que são bem interessantes, tá? Então, a gente sabe que eles já nascem experts, sabendo se comunicar exatamente com a gente para expressar as necessidades que eles têm, que é quando a gente comentou sobre o método de identificação do choro do bebê que tem disponível também na plataforma. Então, esse método de identificação, ele tem, a gente usa com bebês de até 3 meses de idade, tá? Então, essa é uma forma de a gente conhecer um pouquinho mais sobre a expressão e formas de comunicação. Então, o que eu quero dizer aqui é que eles já nascem peritos em saber se comunicar com a gente, tá? Mas, ao longo do tempo, todo estímulo de linguagem que a gente trabalha com os bebês, lembra que no curso de introdução de estimulação, a gente aprende que para estimular os bebês globalmente, a gente trabalha todos os sentidos que eles têm. Da visão, da audição, do olfato, do tato, do paladar e a propriocepção, com exercícios de motricidade também. Então, a gente trabalha em 6 sentidos. Cada um desses sentidos, nós temos órgãos específicos no corpo que captam esses estímulos externos e levam ao cérebro para que esses estímulos sejam diferenciados, cores diferentes, sons diferentes e assim vai. Então, todo estímulo para os 6 sentidos da criança vão construir a base do cérebro deles. Quando a gente oferece esses estímulos de forma mais completa, mais elaborada, a gente torna essa arquitetura base do cérebro deles mais complexas, certo? Para dar suporte para algo mais grandioso que vem no futuro. Lembra que eu venho falando que a qualidade de uma habilidade lá no futuro, ela depende da qualidade dessa mesma habilidade desenvolvida em etapas iniciais, tá? Então, para a gente falar lá na frente, na futura inteligência verbal dos nossos filhos, a gente trabalha desde a gestação e desde o nascimento com estímulos de audição e linguagem. Então, desculpa, a gente vai falar dos estímulos da audição, né, que é um dos sentidos, certo? Lembra que o estímulo de cada um desses sentidos são base para as futuras inteligências múltiplas que eles vão desenvolver. Então, desde o ventre, após o nascimento, a gente trabalha bastante estímulos de audição, estímulos de linguagem, tá? Que seria dentro da categoria de audição para todos aqueles outros sentidos, tá? Então, desde que os bebês nascem, eles tentam se comunicar com a gente, eles sabem se expressar, a gente tem que estar atento e aprender a entender toda essa linguagem deles, tá? Vou passar uma série de brincadeiras que você pode fazer com o seu bebê desde o nascimento, tá? Então, para a gente estimular a parte da linguagem ou da audição dele, desde que ele nascer, você pode mostrar para ele sons que o corpo é capaz de produzir. Então, lembra que eles estão desenvolvendo essa acuidade sonora, que desde lá da barriga, né? Quando eles começavam a ouvir um som, por exemplo, a voz da mamãe e a voz do papai, é como se fosse o mesmo ruído, né? E conforme eles vão ouvindo um mesmo som, esse som vai se discernindo. Uma hora eles ficam sons totalmente diferentes um dos outros, né? Por isso que desde a gestação a gente trabalha bastante esse discernimento sonoro desde o ventre. Então, vamos mostrar para eles sons, por exemplo, que o corpo é capaz de produzir. Então, você pode mostrar o som, por exemplo, de esfregar as palmas da mão, esfregar os dedos, bater na barriga, é um som, bater no peito, é outro, bater na cabeça,
é outro. Vamos ver o que mais. Estalar os dedos. Tá, então são sons que você vai mostrar para o seu filho. É lógico que ele não vai reproduzi-los, mas mostrar como cada um desses sons são produzidos vai ajudar a desenvolver, estimular a acuidade sonora deles, aprender de onde vêm esses sons, quais são esses sons, tá? Podemos mostrar também os sons que a gente consegue produzir com a boca, tá? Seja de estalar a língua, de tossir, espirrar, atchim! Que mais? Esse barulhinho de desentupidor, não sei nem se tem nome esse barulho. O que mais? Assobiar, de degustar. Que mais? De ronco, soluço. Para esses sons que você sabe o nome, nomeie eles, tá? Então fala, assobiar, assobiar. Você está ensinando a construir o vocabulário, tá? Não só o discernimento sonoros, aprender como os sons são produzidos, mas a construção daquele vocabulário receptivo deles, que é extremamente importante. Outros sons que a gente pode produzir com a boca, imitar o trem, o carro, vrum, vrum, tá? A gente pode mostrar sons dos objetos. Então, uma colher de metal batendo em outra colher de metal. A gente pode... Nossa, agora eu esqueci de trazer, né? Mas vamos lá, vai da sua imaginação. Uma garrafa PET batendo na outra. Amassar a garrafa PET vazia. Chacoalhar a garrafa com água. Chacoalhar a garrafinha com feijão, com arroz. Cada um dos objetos que você colocar ali dentro vão produzir sons diferentes. É importante a garrafinha transparente para que eles vejam o que está produzindo, o que está sendo produzido de som ali, tá? Sons de amassar papel, rasgar papel, enfim. Então, vamos mostrar também os sons dos objetos, como eles são produzidos. O que mais? Vamos brincar com as vogais. Com o A, o A, o E, o E, o I, o O e o U, né? Então, por exemplo, você pode brincar com o A. A. Vai pro A. Brinca com as vogais, tá? Você pode trabalhar as fonéticas do alfabeto também. Enfim, vamos ver. Jogos de copiar. Então, quando eles começam a produzir um som, tenta imitar. Assim, eles produzem um som, fique atento, né? Assim que ele fizer uma pausa, você copia aquele som, tá? E com o tempo eles vão aprendendo esse joguinho do copiar. Aí você vai produzir um som e eles vão tentar copiar você. Então, para todos esses exercícios, você pode fazer com o bebê já desde o nascimento. Não tem uma idade a se começar. Mas você vê que são atividades simples que você começa a fazer para o bebê observar, ouvir, ver como se faz, diferenciar, e ao passar do tempo, uma hora eles vão conseguir começar a produzir por si esses sons. O importante é mostrar a eles antes mesmo de que eles sejam capazes de fazer, tá? O que mais que nós temos? Descrever ações. Acho que você já deve ter lido bastante que é importante você descrever para o seu bebê aquilo que você está fazendo. Então vem cá, vamos com a mamãe, ó, vou deitar você aqui no trocador, agora você tá deitadinho. Vamos trocar fralda? Então a mamãe vai pegar a fralda, ó, agora vamos passar a pomadinha. Então conforme você vai descrevendo aquilo que você vai fazendo, eles vão associando as palavras. Então toda vez que falou deitar, toda vez que falou fralda, isso vai construindo o vocabulário receptivo deles, tá? Use e abuse da construção desse vocabulário. Aponte para os objetos, mostre os objetos, nomeie eles. A bola, bola, tá? Depois a bola rosa, é rosa. Mostra um outro objeto rosa, ensine a cor, ensine os nomes. Use e abuse disso o dia inteirinho, tá? Que mais? Vamos ver. Nomear ações. Então, beijo, lasca um beijo nele, né? Pular, pule, ensine as ações, demonstre, construa esse vocabulário receptivo o máximo que você puder, tá? Em relação às partes do corpo deles também. Então, desde o nascimento,
a gente cria hábitos para começar a estimular os nossos bebês. Vai chegar numa determinada fase que tudo isso vai ser extremamente produtivo. Por exemplo, vamos supor que toda vez que você deite o seu bebê para trocar ele no trocador, tá? Ensine as partes do corpo. O que seria legal fazer, seria legal iniciar em sequência. Então, toda vez que você deitar o seu bebê para trocar ele no trocador, você põe a mão na sua cabeça e fala: cabeça, cabeça. Pega as suas mãos e põe na cabecinha dele e fala: cabeça, cabeça. E tenta levar a mãozinha dele em direção à cabeça, tá? E aí você segue para uma outra parte do corpo, por exemplo, a barriga. Então você vai falar: barriga, barriga. Põe a mãozinha na barriga dele e fala: barriga. Deixa ele sentir o toque, a percepção, essa construção da percepção corporal deles. E pega a mãozinha deles e leva em direção à barriguinha. Então, quando eles são bem pequenininhos, começa com uma sequência ali de 3 partes do corpo: a cabeça, a barriga e, por exemplo, a boca, tá? Então, toda vez que você deitou no trocador, vai fazer essa sequência: ensine a cabeça, barriga, boca. Você mostra em você, em seguida põe a mãozinha neles e depois o terceiro movimento seria tentar levar as mãozinhas dele em direção àquela parte do corpo, tá? Conforme eles vão passando as semanas, você vai acrescentando novas partes do corpo. Vai chegar um determinado momento, porque assim, tudo aquilo que a criança sabe o que vai acontecer, ela para e ela fica mais em alerta, né? Então, normalmente, quando você vai trocar, deitou o bebê no trocador, aquela choradeira, você começa essa atividade, eles já param para prestar atenção, né? Tem mamãe que sempre que vai abotoar o macacãozinho, ela conta 1, 2, 3, 4, e quando chega aquela atividade que eles já conhecem, eles param e ficam atentos, tá? Conforme isso vai se repetindo, a gente vai trabalhando a capacidade de antecipação deles. Então, você terminou de fazer a cabeça, o próximo movimento eles já sabem que é a barriga. Vai chegar um momento em que você terminou de fazer o exercício na cabeça, eles já estão levando a mãozinha em direção à barriga, tá? Que mais? Cante muita música dentro de casa, você cantando, deixe música ambiente. E é interessante que aquelas músicas que são repetitivas, né? É legal trabalhar uma mescla de tudo, mas aquelas musiquinhas que sempre são as mesmas, repetidas, você percebe que ali perto do final do primeiro ano, eles começam a cantar o finalzinho de uma frase da música, né? Então, brilha, brilha, estrelinha. Aí eles estão no inha, né? Até onde eles conseguirem cantar a frase inteira. Mas eles começam com isso, terminando as frases. Então, use bastante canto em casa, bastante música. Depois, tem muita atividade musical para os bebês desde o ventre, após o nascimento, que a gente associa notas musicais com cores. É fenomenal, é sensacional. Mas aqui a gente está passando um pouquinho dos estímulos de linguagem que são bem simples para você já começar a praticar com seu filho. Leia bastante livros para eles, mesmo, mas é o meu bebê pequenininho, ele não entende nada. A quantidade de palavras que eles são expostos, os bebês cujos pais leem livros para eles, torna assim um gap, né? Um distanciamento extremamente importante comparado às crianças que os pais não leram livros, comparado aos pais que liam livros para os seus filhos, né? A construção de vocabulário que eles têm, o acesso à quantidade de palavras que eles têm, comparado às crianças que os pais não leram os livros. Então, não importa se eles estão entendendo o significado ou não, mas a exposição àquelas palavras vai impactar muito grandemente no futuro, na futura inteligência verbal deles. Então, leia poesias pela questão do ritmo, sonoridade, né? Que mais? Vamos lá. Bom, eu acho que, por enquanto, assim, exercícios de linguagem que eu passei para vocês, né? A gente tem muito mais exercícios, a gente tem muito outras atividades para as crianças que estão começando a falar, para as crianças que já falam, tá? Então, aqui acho que fica a dica de algumas atividades, são bem simples, fáceis e legais de você interagir com o seu bebê, tá? Outra questão. A partir dos 3 meses de idade em diante, é extremamente interessante a gente deixar os bebês de barriga para baixo, né? Para eles poderem desenvolver a musculatura do corpo, né? Então, o que acaba acontecendo, né? A gente indica
deixar as crianças no solo, no chão, a maior parte do tempo possível durante o dia, porque é ali onde elas vão se desenvolver, diferente do que elas estarem sentadas no carrinho ou deitadinhas na cama com aquele monte de travesseiro do lado, né? Então, uma forma legal, talvez, de você praticar essas brincadeiras, se o seu bebê já tem ali 3 meses de idade em diante, é você colocar ele de barriga para baixo na cama, tá? Perto da beirada da cama, ou você pode colocar um travesseiro para ele ficar um pouquinho inclinado, porque se a gente colocar o bebê de barriga para baixo, no plano, né? Eles vão ficar muito pouco tempo, eles têm que fazer muita força no pescoço, a maioria dos bebês resmunga demais e não aguenta ficar muito tempo, né? Então você pode fazer esse exercício, colocar ele na beirada da cama, tá? Pode ser com um travesseiro, alguma coisa que eleve um pouquinho ele, para que ele tenha, né? Coloque as mãozinhas ali e tenha um pouquinho, não precisa fazer tanta força para manter o pescocinho. Você senta no chão e faz essas brincadeiras, mostra como os sons são produzidos do corpo, da boca, nomeie, mostra objetos, tá? Então é uma forma de você tá interagindo com o seu bebê, estimulando o seu bebê e ao mesmo tempo, enquanto você tá distraindo ele para ele não reclamar que está de barriga para baixo, ele ainda tá desenvolvendo toda essa parte motor e recebendo que é um dos principais conselhos que a gente dá para os pais para que os bebês passem a maior parte do tempo no chão, que eles possam explorar, estar de barriga para baixo, para seguir toda a sua sequência de marcos motores, ok? Então, próxima aula, vamos falar um pouquinho mais sobre os estímulos motores, ok? Te vejo lá, um beijo!